queridos irmãos. Agradecemos a Deus mais essa oportunidade de trazer para vocês alguns fatos interessantes da vida de Dr. Bezerra de Menezes, que foram retirados do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 22, intitulado Bezerra de Menezes, e outros retirados de pesquisas anteriores. Do citado livro, temos: nos tempos do segundo reinado, os mentores invisíveis conseguem criar na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro alguns grupos particulares que projetavam enormes claridades no movimento neo-espiritualista do continente, talvez o primeiro da América do Sul. Antes dessa época, quando prestes a findar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço os seus dedicados companheiros de luta e, organizada a venerável assembleia, o grande mensageiro do Senhor esclarece a todos sobre os seus elevados objetivos. Irmãos, expôs ele, o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Face, mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual, através das sendas penosas. É preciso, pois, prepararmos terreno para a sua estabilidade moral, nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da Boa Nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos círculos da cultura terrestre. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido como elemento de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro, que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei dos profetas não se verificará por enquanto, com referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Houve uma breve pausa. Depois, encaminhando-se para um dos seus dedicados fiéis, discípulos, falou-lhe assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos. A força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Sob aquela bênção maravilhosa, a grande assembleia dos operários do bem se dissolveu. Daí algum tempo nascia
Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, em 29 de agosto de 1831, na fazenda Santa Bárbara, no lugar chamado Riacho das Pedras, município de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, estado do Ceará. Conhecido apenas como Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão, foi um homem atuante como médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Olá a todos, é com muito carinho, com muita gratidão que estamos aqui em mais um Papo das Quintas-feiras, a nossa reunião, né, assim, fraterna, bem aconchegante, para conversarmos um pouquinho sobre assuntos relacionados, debatidos, que são sempre disponíveis pela nossa corrente de orações pela paz no Brasil e no mundo. E hoje nós vamos trazer com a nossa querida amiga Laura Mafra, nossa operária da paz, sobre Bezerra de Menezes, um texto do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, na psicografia de Chico Xavier, pelo espírito do irmão X, Humberto de Campos, onde a Laura vai comentar brevemente para nós sobre o convite amoroso de Ismael para que Bezerra de Menezes esteja entre nós para o seu belíssimo trabalho na Pátria do Cruzeiro. Mas eu deixo os detalhes para a Laura contar para nós. Antes disso, vamos nos unir aqui, respirando fundo, juntos, fazermos uma prece, sempre, não? Para o amparo da nossa atividade, para que as boas vibrações daqueles que estarão assistindo esse nosso bate-papo, conforme a sua disponibilidade de horários, possam ser envolvidos nessas vibrações de amor. Então vamos orar. Senhor da vida, mais uma quinta-feira que nós nos reunimos com estas queridas irmãs e operárias da paz. Sentindo, Pai amado, a Tua presença através dos nossos amigos espirituais, do amparo amoroso de Pai João, de Ismael, nós aqui nos encontramos para um pouquinho mais aprendermos sobre este grande irmão que tanto cuida, cuidou e sempre estará cuidando da nossa saúde. Bezerra de Menezes. Que Ele ore por nós, que Ele cure os nossos corpos físicos, cure o nosso corpo espiritual, mas que, acima de tudo, que cure o nosso coração de todo o mal que ainda possa habitar em nós. Que a Tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças então, a passamos Deus. a palavra para nossa querida amiga Laura Mafra. Olá, meus queridos irmãos. Então, estamos nesta data memorável em que comemoramos a reencarnação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. O nosso memorável Dr. Bezerra de Menezes, que reencarnou no dia 29 de agosto de 1831. Em homenagem a ele, vamos recordar um pequeno trecho do livro, como disse a Carla Fabres, do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu vou pedir a permissão para ler essa parte em que, numa reunião com espíritos de escola, Ismael se dirige a Dr. Bezerra, e nesses termos: descerás as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-se para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos,
com as dedicações do teu Espírito, a fim de que possamos criar nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza da missão, mas, com a plena observância do código de Jesus, com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios da nossa obra, que é de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, essas são as palavras de Ismael a Bezerra de Menezes, numa reunião, como já foi dito, no plano espiritual. Mas qual seria essa missão de Bezerra de Menezes? Qual seria essa missão? Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele atuou em várias frentes do movimento espírita. Ele unificou o movimento espírita. Ele esteve à frente da Federação Espírita Brasileira e conseguiu reunir, porque todos nós sabemos, os grupos, por mais que a espiritualidade maior seja diligente em trabalhar pela nossa evolução, pelo nosso progresso, nós somos imperfeitos. Então, muitas vezes nos movimentos, as pessoas acabam se perdendo, acabam se comportando de uma forma que existem os melindres, existem os desajustes, e Dr. Bezerra encontrou o movimento espírita em alguma turbulência e ele conseguiu unificar, ele conseguiu arregimentar, unir essas pessoas, e não só na questão do trabalho, vamos dizer assim, administrativo, burocrático, mas também na exemplificação da caridade. Ele foi a caridade em pessoa, o médico dos pobres. Jamais ele se recusou a atender quem quer que fosse, porque não tinha recursos. E muitas vezes ele não só não cobrava, como ele pegava do recurso dele, que era precário, para ajudar essas pessoas, esses pobres. Então, ele foi o exemplo da humildade, o exemplo da caridade, o exemplo do amor ao próximo. Dr. Bezerra, até hoje, quando nós estamos com nossos problemas, a gente chama por ele, a gente evoca, Dr. Bezerra, me ajuda, e ele está sempre atuando, ele não para de atuar. Ele foi autorizado a ir para planos superiores, mas pediu a Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, ele pediu para continuar entre nós por tanto amor que ele sente por nós. Então, todas as homenagens são muito merecidas a esse nosso querido Dr. Bezerra. Era o que eu tinha para falar, e eu passo a palavra agora para a nossa irmã Jane. É um dia muito lindo, o dia do Dr. Bezerra de Menezes é um dia que nós espíritas, a gente sente, né, no coração a vibração. Eu tenho muitos amigos que trabalham na cura e dizem que as curas são muitas, né, no dia dele. Eu acho que é pela fé que fica mais fortalecida, as pessoas ficam mais ligadas e assim tem aquela energia para ele mesmo, né? O carinho que todos têm. E ele é uma entidade espiritual das mais queridas da família espírita brasileira. Tem um livro que é Psicografia do Chico, que é Meditações Diárias, é de Bezerra e Meimei, Psicografia do Chico. Então fala assim, que ele foi um médico ilustre no Rio de Janeiro, sendo cognominado pelo povo com muita justiça de médico dos pobres. E no campo doutrinário ele destacou-se como um espírita virtuoso e devotado, como a Laurinha falou, sendo intitulado também o Kardec brasileiro. Então são coisas assim bem carinhosas atribuídas a ele, né?
Então, no livro também fala que os dois notáveis médios brasileiros, Eurípides Barçanufo e Chico Xavier, receberam uma assistência espiritual especial do Dr. Bezerra de Menezes. O Eurípides nasceu em 1880, desencarnou em 1918, e o Chico nasceu em 1910, desencarnou em 2002. Então, eles receberam e recebem muita proteção do Dr. Bezerra. Então, na obra de Eurípides, que diz O Homem e a Missão, no capítulo 13, a autora, que é a professora Corina Novellino, ela registrou o seguinte: efetivamente, o espírito Bezerra de Menezes foi o companheiro dedicadíssimo, o colaborador da missão esplendorosa, onde ambos granjearam uma folha de serviços na seara de Jesus, cujo valor dimensional não podemos aquilatar. Isso falando de Eurípides, agora do Chico, né? Quanto ao Chico, sabemos que o Dr. Bezerra sempre atendeu às solicitações feitas por intermédio do médium, de orientações doutrinárias e de saúde. A gente sabe que o Chico corria para ele, né? E o receituário psicográfico, quase totalmente homeopático, recebeu a sua assinatura do Dr. Bezerra durante décadas. Então, é maravilhoso, né? É um espírito muito querido, né? Muito trabalhador na seara, muito devotado, e a gente tem uma alegria muito grande em ter ele como um dos nossos mentores, né? Que atuam tão intensamente no Brasil e no mundo, né? Com certeza no mundo também. Sempre fica uma imensurável gratidão a esse espírito, não? Por toda a sua dedicação e por essa missão, como a Laura falou, ante ao espiritismo e ante a população da Terra do Cruzeiro, que tinha nele o seu socorro, o seu amparo, o médico dos pobres, o conselheiro, o amigo, que amparava, que ouvia, que dava o que tinha, né? Ao ponto, às vezes, de não ter mais o que dar materialmente para socorrer as pessoas. Então, é um aprendizado, é um exemplo que a gente olha e não tem nada que a gente diga assim, isso não serve. Não. Ali se encontra um espírito que realmente cumpriu a sua missão, o propósito ao qual o Ismael o convidou através desta missão, e ele cumpre. Como no próprio livro, tá? Esta missão é relatada, dizendo que a obra prossegue sempre, a sua obra, né? A missão dele foi tão bem desenvolvida que Humberto de Campos vai nos dizer: Bezerra de Menezes desprendia-se do orbe tendo consolidado a sua missão, para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX. Então, veja, Ismael contou com esse amparo para que a sua obra pudesse ser consolidada sob a sua égide, né? Deus, Cristo e caridade. Então, como a Laura falou, por mais que esse processo que ele desenvolveu de unificação do espiritismo hoje possa estar, de certa forma, sofrendo e não compreendido no termo unificação, já era previsto lá. Humberto de Campos já dizia ali, não? A sua organização federativa é programa ideal da doutrina no Brasil. Por mais que muitas vezes as inquietações da terra venham a separar os trabalhadores humanos no terreno da ação, a sociedade benemérita permanece sob o amparo dessa flama luminosa. Então, dessa ideia da caridade, desse amor, da unificação, Deus, Cristo e caridade, por mais que a gente queira separar, ela está unida no plano espiritual. É um projeto do plano espiritual. E as inquietações da terra não tem como destruir. E só para completar, no livro Bezerra, Chico e Você, também da psicografia do Chico, o próprio Bezerra vai dizer para nós assim: a caridade é o amor divino e expressa-se através do coração
extinguindo os espinheiros do sofrimento. Bezerra de Menezes. A ele, a nossa imensurável gratidão. Só gratidão, um espírito maravilhoso. Então, assim, nós vamos encerrar esse nosso bate-papo com o coração cheio de gratidão ao nosso querido Dr. Bezerra. Vamos, então, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra, que está sendo homenageado nesta data, tão querido. Vamos rogando para todos nós o amparo, a paz, a iluminação espiritual, para que possamos trilhar os caminhos desses homens de bem que reencarnaram com missões sublimes e conseguiram levar a termo a sua missão com louvor. Que possamos seguir esses passos, elevar os nossos espíritos, absorver esses exemplos e nos tornar igualmente homens de bem. Gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, gratidão a Jesus, a Ismael, a essa pleiade de espíritos iluminados que nos amparam e nos acompanham sempre. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Livro Bezerra, Chico e Você. Bezerra de Menezes. Capítulo 8. Todos engajados. Amai os inimigos, disse-nos o Senhor. Nestas palavras, surpreendemos também um divino apelo, qual seja o de amarmos nossos percalços e provas na vida, porquanto são eles o clima em que demonstraremos a própria fé. O sol projeta a luz dissipando a sombra. A caridade é o amor divino, a expressar-se através do coração, extinguindo os espinheiros do sofrimento. Achamo-nos todos engajados na luta do bem para que o mal desapareça. Luta difícil, mas luminosa, em que todos somos chamados a oferecer o melhor de nós. Bezerra de Menezes. Mensagem recebida em 25 de maio de 1969, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, queridos irmãos, que a paz de Deus esteja conosco. Estamos aqui para uns minutinhos fazer uma homenagem muito singela, mas de coração, ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Neste 29 de agosto, comemora-se o nascimento de Bezerra de Menezes, um dos grandes expoentes da doutrina espírita. Ele foi um médico, político e escritor, que morreu em 11 de abril de 1900, com 68 anos. Antes de reencarnar, Bezerra de Menezes recebeu a missão do plano espiritual de semear a doutrina espírita em terras brasileiras. Como doutor, fez caridade e atendeu a quem precisava de ajuda, sem cobrar nada. Como político, desenvolveu grande trabalho em defesa dos humildes e necessitados. Seu contato com a doutrina espírita ocorreu no ano de 1875, quando ganhou um exemplar de O Livro dos Espíritos.
Foi convidado para ser presidente da Federação Espírita, organizou estudos, escreveu artigos e fundou a primeira livraria espírita do Brasil. Após sua morte, inúmeras obras mediúnicas foram atribuídas a Bezerra de Menezes e vários médiuns disseminaram suas mensagens. É um homem considerado muito nobre, muito correto, muito caridoso. Antes de reencarnar, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante já tinha sido designado pelo plano espiritual para levar a cabo a missão de semear no solo fértil das terras brasileiras a semente do Evangelho restaurado, representado pelo Espiritismo, para mais tarde unir sob a mesma bandeira todos os seus integrantes. Vamos falar uma prece psicografada pelo Dr. Bezerra de Menezes. Prece por trabalho. Senhor, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinastes. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo. E nas horas de crise, conserva-nos em mais trabalho, a fim de não perdê-los. Se errarmos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda. E sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos o trabalho para sermos mais úteis. Senhor, ajuda-nos a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal, e auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Pelo Espírito Bezerra de Menezes, psicografia de Francisco Cândido Xavier, trecho da obra Sinais de Rumo. Então, meus queridos amigos, aí está a nossa singela homenagem da corrente de orações e dos operários da paz para esse nobre espírito que está sempre nos nossos corações. E vamos atendê-lo, vamos trabalhar sempre, porque é no trabalho que vencemos todas as dificuldades. Fiquem com Deus. Até a próxima. Graças a Deus. Vamos orar, vibrando muito amor, paz e saúde para o mundo. A espiritualidade precisa das nossas melhores energias para facilitar o trabalho de muitos socorristas que estão trabalhando no planeta. Vamos distribuir na atmosfera mundial nossos mais lindos pensamentos, sentimentos e atitudes para criarmos o contágio pelo amor, amor fraternal, porque o amor, a gentileza, que são a afabilidade e a doçura, Jesus já nos diz que é uma lei e também são vírus do bem. Vamos nos manter conectados aos nossos mentores e promover a disseminação da solidariedade de todas as formas
e atualmente através das nossas melhores emanações mentais. Silenciemos os nossos corações. Ismael conosco. Oremos. Oração para a cura, Dr. Bezerra de Menezes. Cura do corpo e alma. Abençoado seja este dia, meu Deus, depositando toda a fé de cura no Senhor, enchendo-me de esperança para prosseguir na estrada da vida e realizar com resignação teus propósitos. Agradeço, Pai amado, por mais este dia de viagem existencial, percorrendo minha caminhada, um passo de cada vez. Às vezes com dores, sofrimentos e tristezas, mas também feliz pelos momentos de alegria. Deposito em tuas mãos, Senhor Deus, meu destino e todas as minhas aspirações, certo de que teus propósitos para mim são justos e bem-vindos, os quais agradeço do fundo da minha alma, buscando sempre aprender as lições da jornada. Rogo-te, Pai Celestial, a cura para as minhas enfermidades, cujas doenças existentes em meu corpo e marcadas na minha alma são frutos de minhas próprias dívidas divinas e ações presentes e passadas, conscientes ou inconscientes na minha mente. Auxilia-me, generoso Deus, diretamente pelas tuas mãos abençoadas, ou através de teus anjos e missionários de luz, ao processo de cura e alívio de dores, iniciando-se pela limpeza energética e pela harmonização de meu corpo espiritual. Sabendo-se, amado Pai, que toda cura inicia-se pela sanidade da alma, peço que seja retirado de minha mente e de meu coração todas as energias maléficas e larvas espirituais, pensamentos e sentimentos perniciosos, como as mágoas, a inveja, a irritação e o egoísmo. Saneada e fortalecida minha alma, Senhor Deus, rogo-te o amparo curativo para meu corpo físico, fortalecendo meu sistema imunológico, cicatrizando feridas e restaurando tecidos, expulsando dos meus corpos as células malignas e revitalizando os órgãos enfermos até a completa restauração de minha saúde. Auxilia-me, Pai Celestial, a recuperar a autoestima e o amor próprio, a reconquistar minha alegria de viver, a expulsar de minha mente os pensamentos perniciosos, a me libertar das influências espirituais deprimentes, para que através da motivação pela vida eu possa fortalecer minha saúde física e mental. Peço-te humildemente, amado Deus, tua misericórdia divina para com minha saúde, e em troca de tuas bênçãos generosas, onde nada é impossível de ser alcançado, comprometo-me neste momento sublime diante de ti e de todos os teus missionários de luz a um profundo processo de reforma íntima.
Prometo, amado Pai Celestial, a enviar todos os esforços íntimos para a minha evolução espiritual, praticando o perdão e a superação das mágoas, vencendo o egoísmo e a intolerância com o próximo e aproveitando todas as oportunidades que me forem oferecidas para praticar a caridade e a ajuda ao próximo, como se estivesse auxiliando diretamente ao Senhor, meu Deus. Por este processo de melhoramento, amado Senhor, desejo ser digna de tuas bênçãos luminosas e aproveito para arrepender-me sinceramente pelos erros do passado e pedir-te o perdão dos pecados. Assim como que me comprometo a perdoar todas as ofensas sofridas, deixando-te, ó Senhor, o julgamento de todos nós, teus filhos. Assim, meu divino Pai, aguardarei com paciência e resignação o tempo certo para receber minha cura, para sentir o alívio de minhas dores do corpo e da alma, depositando toda a fé e esperança no Senhor, confiante que receberei a cura de tuas mãos para o prosseguimento de minha jornada terrena. Assim seja. Graças a Deus. Do site espírita Verdade e Luz. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.